Imagina que você está diante de dois caminhos. Ambos prometem o mesmo destino, mas você ainda não sabe qual é o certo. Um parece mais fácil, o outro mais desafiador, e por um instante você pensa: e se eu pudesse seguir os dois ao mesmo tempo? A mente comum diria: impossível, mas o universo não tem tanta certeza disso. O que chamamos de realidade pode ser muito mais flexível do que parece. E talvez, no fundo, cada escolha que você faz não feche uma porta, mas abre infinitas versões possíveis da mesma história. Fica comigo até o final, porque você vai entender que o simples ato de olhar para algo já muda o que você vive. E quando você percebe o poder que existe nesse olhar, você nunca mais enxerga a realidade da mesma forma. Durante séculos, acreditamos viver em um mundo previsível. Um universo que se comportava como uma máquina perfeita, regida por leis imutáveis. A maçã caía, o sol nascia, o tempo avançava e tudo parecia obedecer a uma lógica simples. Essa visão funcionou por muito tempo. Explicou o movimento dos planetas, as ondas do mar e o voo dos pássaros. Mas conforme olhamos mais de perto, as regras começaram a falhar. No início do século XX, os cientistas perceberam algo estranho. O mundo invisível, o das partículas, dos átomos, da energia, não seguia as mesmas leis do mundo que conhecemos. Era como se em uma escala microscópica o universo jogasse outro tipo de jogo. Max Planck foi o primeiro a notar. Ele descobriu que a energia não fluía de forma contínua, mas em pequenos pacotes, chamados quanta. E essa simples ideia abriu uma nova era. Logo depois, Einstein foi além. Percebeu que a luz não era só onda, também se comportava como partícula. Eram as duas coisas ao mesmo tempo. Essa descoberta desmontou o senso de certeza, porque se a própria luz podia ser duas coisas opostas, talvez toda a realidade também pudesse. A partir daí, a física entrou num território onde a lógica comum não alcança. Werner Heisenberg formulou o princípio da incerteza. Quanto mais você tenta medir a posição de uma partícula, menos sabe sobre a sua velocidade. E quanto mais sabe sobre uma, menos entende a outra. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa. A natureza não gosta de ser controlada. Ela responde ao olhar, mas nunca se deixa capturar completamente. E foi aí que Erwin Schrödinger deu um passo além. Ele mostrou que uma partícula pode existir em dois estados ao mesmo tempo, até que alguém a observa. Traduzindo, a realidade não é definida até que alguém a perceba. O ato de observar muda o que é observado. O observador participa da criação. Essa talvez tenha sido a descoberta mais profunda da história humana. O universo deixou de ser uma engrenagem e passou a se comportar como algo vivo, responsivo, interativo, consciente. Décadas depois, ficou claro: por trás da matéria há um campo invisível de energia e informação. Tudo que existe emerge dele. As partículas não são objetos, são possibilidades vibrando em diferentes estados, à espera de serem escolhidas. O universo existe em superposição. Tudo é e não é ao mesmo tempo, até que alguém escolhe olhar. E essa escolha colapsa o campo das probabilidades em uma única realidade concreta. Se isso já fez sentido para você até aqui, aproveita e curte esse vídeo agora, porque esse simples gesto ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas. E mais do que isso, é uma forma de você dizer para a vida: eu escolho ver além do que é visível. Mas o mistério não para aí. No coração da física quântica, há algo ainda mais espantoso: o entrelaçamento. Imagina duas partículas criadas juntas. Mesmo que uma vá para o outro lado do universo, elas continuam conectadas, como se compartilhassem o mesmo código invisível. Quando uma muda, a outra muda instantaneamente, sem tempo, sem distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Mas talvez o nome mais adequado fosse lembrança da unidade. Nada está realmente separado. Tudo vibra no mesmo campo,
O que você emite, você recebe. O que você pensa, se espalha. E se você quiser ver como a própria ciência comprovou o poder do olhar, assiste depois a esse vídeo aqui em cima, A Dupla Fenda e o Despertar, o olhar que revela a consciência desperta. E se tudo está ligado, surge uma nova pergunta. Será que cada escolha que fazemos altera não só a nossa vida, mas o próprio tecido da realidade? Hugh Everett acreditava que sim. Ele propôs a ideia dos muitos mundos. Cada decisão cria um universo paralelo, um em que você ficou, outro em que você foi, um em que tentou, outro em que desistiu. Todos coexistem. A pergunta é: qual versão de você está vivendo agora? Mas nada disso é só teoria distante. A física quântica já está no seu cotidiano, mesmo que você não perceba. Ela está no feixe de luz de um laser, nos chips do seu celular, na ressonância magnética que enxerga o invisível dentro do corpo. O impossível virou tecnologia, a teoria virou criação, e o invisível virou prova. Quando você compreende as leis sutis da realidade, a matéria responde. O que parecia limite vira potencial. Mas há uma pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje. A realidade acontece por si ou precisa ser observada para existir? Se o olhar define o que é visto, então a consciência é parte essencial do universo. E se é a consciência que escolhe, talvez o universo seja mais parecido com o espelho do que como uma máquina. Ele reflete, vibra e responde àquilo que o observa. Talvez a matéria seja apenas um estado momentâneo de algo muito maior. A vibração da consciência experimentando a si mesma. E é aqui que o mistério se torna pessoal. Se o observador influencia o que vê, então a sua presença, a sua atenção e a sua vibração moldam o campo ao seu redor. Cada pensamento, cada emoção e cada intenção é uma pequena escolha dentro de um oceano de possibilidades. Você não é uma peça no tabuleiro do universo. Você é o próprio movimento que faz as peças existirem. O mundo quântico não está fora de você. Ele é o que acontece quando você começa a olhar para dentro. Talvez existam infinitas versões de você. Mas no final, o que importa é a realidade que você escolhe agora. O você que age com medo vive em um universo de resistência. O você que escolhe confiança vibra em uma realidade completamente diferente. Os mundos podem ser paralelos, mas a frequência que você sustenta é o canal que determina o que você vive. Então, antes de imaginar um universo distante, olhe para o que você cria aqui, no simples ato de perceber. A física quântica está dizendo que os antigos sempre souberam. Tudo está conectado, tudo é energia, tudo responde à consciência que observa. Se existem infinitas versões de você, escolha aquela que vibra na clareza, na confiança e na presença. Porque no final, a realidade quântica não é um mistério lá fora, é um lembrete silencioso de que você é e sempre foi o observador e o criador ao mesmo tempo. E você? Como imagina o seu outro eu em um universo paralelo? Conta aqui nos comentários, e se esse vídeo te fez enxergar o mundo de outro jeito, curte, compartilha e se inscreve. Porque quanto mais consciência desperta, mais o universo se expande com você. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal Eu Superior Quântico. Cada inscrição e cada like nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas.